Oi, pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimo, se cuidando, usando máscara, lavando bem as mãos e evitando quanto possível aglomerações. Então, pessoal, hoje vamos ao nosso último vídeo do ano de 2021, que é o nosso vídeo correção, então, sobre as questões que eu passei do vídeo da TV Brasil sobre a substituição da mão de obra escravizada indígena pela africana, certo? Então, questão número 1. Quais as atividades femininas desenvolvidas no engenho? Então, no engenho de açúcar, né, que foram essas grandes plantações que existiram no litoral brasileiro, principalmente no Nordeste brasileiro, né, utilizando mão de obra escravizada. As atividades femininas da mulher branca no engenho, ela era responsável por toda a administração de dentro da casa. Então, a farmácia, né, cuidar das ervas medicinais, além de cuidar das ervas medicinais, administrar toda a comida, bordar, costurar. Pensem que as roupas eram todas feitas à mãos, não existia indústria química, então todas essas atividades eram atividades femininas da mulher branca. A mulher indígena, então, ela vai tá nos afazeres, e a mulher branca não saía de dentro de casa, né? Ela passava a vida inteira dela dentro de casa, cuidando dessa administração do lar e dos filhos, né? Tendo filhos e cuidando dos filhos. A mulher indígena, então, ela fazia comida de dentro da casa, e porque tinha essa escravização indígena, trabalhava também na lavoura, certo? Questão número 2. Qual a atuação da Igreja Católica no engenho? Então, a Igreja Católica, ela tinha que ter, todo engenho, grande engenho, tinha uma capela, um capelão, que aí ele abençoava a plantação, fazia os casamentos, fazia a missa. A plantação não acontecia, o início da colheita, por exemplo, não acontecia sem a bênção do capelão. Então, a presença católica tinha essa importância muito forte, certo? E logo era um jeito da Igreja Católica se inserir também nesse processo de colonização das Américas. Questão número 3. O que era considerado bárbaro para o europeu do século XVI? Lembra que século XVI, do ano de 1501 a 1600, e qual a consequência dessa concepção para a relação com os indígenas? Então, para o europeu no século XVI, bárbaro era toda aquela pessoa que não seguia a cultura deles, não seguia a fé deles, não obedecia o rei, algum rei europeu. Então, eles consideravam esses povos inferiores, eles deveriam, bárbaros, né? Não eram povos civilizados como os europeus, então eles deveriam ser convertidos. Então, esse considerar o outro bárbaro é que justificou muito dessa imposição cultural, religiosa dos europeus e da colonização europeia sobre as populações nativas, certo? Questão número 4. Como era a divisão de trabalho por gênero entre os indígenas? Então, as mulheres indígenas, elas participavam também da colheita, não era uma divisão como as populações... era uma divisão, então, de tarefas, que essas mulheres, elas ficavam associadas também à colheita, também à plantação, e os indígenas homens, eles ficavam mais associados à caça e à pesca, então, certo? Questão número 5. Explique no mínimo 3 fatores que justifiquem a substituição da mão de obra escravizada indígena pela africana no Brasil. Então, os indígenas conheciam o território, podiam fugir com facilidade. Eles não tinham imunidade para as doenças trazidas pelos europeus. Eles logo morriam muito.
O tráfico atlântico de populações negras escravizadas era extremamente lucrativo. E as populações africanas, quando chegavam aqui, elas eram misturadas em etnias diferentes, que às vezes muitas vezes nem entendiam, não conseguiam nem conversar entre si, porque eram pessoas que falavam línguas diferentes. E além disso, também os portugueses já usavam essa mão de obra africana escravizada nas ilhas de Açores e Madeiras, então os africanos, muitos deles já conheciam esse tipo de cultivo e esse tipo de trabalho na grande plantação, certo? Então, e vejam esse vídeo com calma, espero que tenham visto com calma, voltem lá nas questões da atividade, corrijam as suas questões, marquem como feita e qualquer dúvida que ficarem, e se quiserem que eu corrija alguma coisa individualmente, marquem nos comentários, tá bom? Então é isso, bons estudos e abraço!